Gênesis 1, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil e da alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: Produz a terra alma vivente conforme sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém. Amém. Senhor, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, que nos norteia, nos dirige, nos leva, Senhor, a compreender as coisas de acordo com o Senhor. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre evolução ou criação. Nós estamos tratando de vários assuntos há várias quartas-feiras, e hoje vamos continuar esse assunto. Na semana que vem, se assim Deus permitir, nós estaremos falando sobre os fósseis, mas hoje nós queremos falar sobre evolução ou criação. Então, embora a teoria evolucionista moderna seja muito mais sofisticada do que a projetada originalmente por Charles Darwin, o seu nome continua como origem desse assunto para a maioria das pessoas e evoca aquela ideia de que o homem veio do macaco. Em primeiro lugar, alguns cientistas cristãos acreditam que há evidências da microevolução no que diz respeito a mudanças relativamente minúsculas dentro das espécies, mas rejeitam a chamada macroevolução, o desenvolvimento de uma nova espécie, mais elevada a partir da anterior e menos complexa. A vida de Charles Darwin. Charles Darwin, o pai da teoria evolucionista, nasceu em 1809 na Inglaterra. Iniciou seus estudos universitários de medicina seguindo os passos do seu pai. Então voltou seu interesse para a teologia. Em Cambridge, Darwin estudou teologia e botânica. Quando seus estudos teológicos não inspiraram mais a sua mente, e ele não quis se tornar um pastor depois da formatura, retornou à casa do pai. Então Darwin recebeu um convite para ser botânico em uma viagem de navio de 5 anos, que tinha como missão preparar mapas de navegação.
Durante a viagem, que começou em 1831, as crenças religiosas de Darwin foram substituídas por um materialismo generalizado, que influenciou o desenvolvimento de sua tese sobre a evolução. Ele havia deixado de crer no cristianismo como revelação divina. Ele cria que toda a vida havia se desenvolvido até chegar à complexidade atual. Darwin publicou o livro A Origem das Espécies na Seleção Natural de Raças Favorecidas pela Luta pela Vida, em 1859. Ele passou o último terço de sua vida aprimorando e promovendo a teoria da evolução e faleceu em 1882. A teoria evolucionista de Charles Darwin pode ser resumida em 6 pontos. Primeiro, Darwin reconhecia, como todas as pessoas observadoras, que as espécies diferem umas das outras. Segundo, ele notou que a escala de mortalidade dos recém-nascidos nas espécies era extremamente elevada. Terceiro, Darwin propôs sua atualmente famosa teoria de luta pela existência. Quarto, Darwin propôs que os indivíduos que sobrevivem são os mais aptos do que os que morrem. Os que têm melhor aptidão ou capacidade de adaptação vivem mais. Quinto, Darwin achava que os indivíduos aptos que se reproduziam passavam as características genéticas que os tornavam mais capazes ainda de sobreviver para os descendentes. E sexto, Darwin concluiu que as novas espécies surgem pela sobrevivência contínua e pela reprodução dos indivíduos mais aptos ou mais adaptados ao seu próprio ambiente particular. A princípio, olhando para estas teorias de forma superficial, de fato parece ser assim. Mas, na verdade, se nós olharmos com cuidado, não são os mais aptos que nesse indivíduo não que o seu vizinho. Vítimas de predadores. O problema mais significativo com a teoria de Charles Darwin é a sua conclusão de que as características de aptidão são passadas para os descendentes de um indivíduo. Vamos imaginar um corredor olímpico agora. Pense no seu exemplo de corredor ou corredora olímpica. Necessariamente o filho desse corredor olímpico será um campeão? É porque ele ganhou uma medalha, então os seus filhos, você pode continuar investindo naquela família que todos vão ser campeões. É necessariamente assim? Nem sempre. Então nós precisamos
como criacionista tendem a interpretar mal o que o outro está dizendo. Evolução geralmente significa um processo de mutação em determinada direção. Quando nos referimos à evolução, queremos dizer que a vida como nós a conhecemos hoje passou por um processo e ainda está em processo de desenvolvimento, do simples para o mais complexo, do singular para o múltiplo, de formas de vida inferiores para elevadas. Isso dizem os cientistas. Os cientistas também usam o termo evolução para descrever uma variedade de graus menores de mutações. Alguns cientistas usam a palavra evolução para se referir ao que muitas pessoas pensam ser variações individuais de um certo grupo familiar, de uma espécie em particular. Essas mutações menores são chamadas de microevoluções. Por exemplo, alguém aqui já teve cachorrinho ou gatinho? Já, né? Então, por exemplo, tem uma ninhada lá e nasce todo cachorrinho de uma cor, depois nasce de outra. Aí esse cachorrinho mistura com outro, com não sei o quê, e aí o netinho dele de novo com aquela cor. Mas aí do nada, vamos supor que tem cachorrinho branco e preto, aí nasce um cachorrinho marrom, nasce um cachorrinho cinza. Olha, mas isso daí não é porque já estava previsto no código genético isso daí. Então não tem nenhuma, não é uma nova espécie de cachorro que nasceu. Não é porque teve aqueles filhotinhos lá e aquele cachorrinho cinza agora ele é mais forte que os outros. Não é isso. São situações que já estão escritas dentro do código genético. Tanto que hoje, se você ouvir os cientistas, por exemplo, Adalto Lourenço na internet, você vai ver que ele está dizendo que muitas das características já estavam previstas no código genético. Então não tem nada de novo, mas enfim. Finalmente, a evolução pode referir-se à definição inicial, onde há a mutação de uma espécie para outra, mutações em outras categorias mais importantes de organismos. Tais mutações maiores são chamadas de macroevoluções. E é referente a essas macroevoluções que nós, os cristãos, temos dificuldade de aceitar. Por quê? Porque não tem nenhum exemplo de macroevolução que tenha acontecido para a gente ver. Os cientistas mais sérios têm dito que realmente há um grande abismo sem ponte, isso é, uma falta de características comuns entre as espécies. Por isso li o texto de Gênesis. Você percebe que existe uma ênfase muito grande na questão das espécies, cada um conforme a sua. Você lê ali, isso parece que até uma questão assim, que cansa a gente, né? Fala, mas por que fala tanto isso? Dizendo que Deus criou as espécies. E dentro de cada espécie, Deus pode até ter criado um tipo só de, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, um tipo só de cavalo. E depois nasceram todos os tipos de cavalo, mas Deus criou porque o cavalo é da mesma espécie. Pode até acontecer de você cruzar um cavalo com um outro tipo de animal lá, que agora esqueci qual que é, se é mula, não sei, é mula. Mas não tem, nasce um animal, mas daquele animal ele é estéril e já não nasce mais. Então, existe de fato uma dificuldade. Eu já ouvi até história de gato com coelho que nasceu alguma coisa, mas depois não nasce mais nada. Impressionante isso. Tem como se fosse um abismo mesmo para acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, uma espécie pode ser caracterizada de diversas e diferentes maneiras, mas muitas definições concordam com o seguinte: cada espécie tem características comuns, designadas, e geralmente não podem ser cruzadas umas com as outras naturalmente. E se membros de uma espécie cruzam com membros de outra, de modo geral, não produzem uma descendência fértil. Muitos cientistas concordam quanto à definição básica de uma mutação, uma mudança abrupta no código genético de um indivíduo que pode então ser passada às gerações sucessivas, como uma característica dominante ou recessiva. Contudo, há discordância quando se discute o significado das mutações. Quero dar aqui dois tópicos nisso.
no desenvolvimento de novas variedades ou espécies. Então, de fato, uma nova espécie é um ponto de interrogação, ainda mais de forma natural, talvez manipulado em laboratório, mas isso... E outra coisa, uma característica particularmente nova, resultado de uma verdadeira mutação. Isso ou seja, uma característica não prevista no código genético dos pais. Isso aí é uma questão discutível. As mutações são importantes para os evolucionistas, porque a sua presença é utilizada para explicar um pequeno grupo divergente dentro de uma espécie capaz de sobreviver e adaptar-se a uma mudança hostil de ambiente. Contudo, precisamos lembrar que a vasta maioria das mutações observadas nos laboratórios é extremamente prejudicial. Longe de promover a sobrevivência, elas geralmente garantem a morte dos indivíduos afetados. Um exemplo de linhagem que pode ser útil, ou que dá para a gente pensar aqui, nessa questão de que pouca coisa se pode... por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem que eu descobri outro dia. Você já viu que está escrito assim, não contém glúten no trigo? Já viu isso? Já viu? Alguém? Alguém aqui é alérgico ao glúten? Não? Vou te contar uma coisa. No ano de 1700 a 1800, tentaram manipular o trigo para ele ficar mais forte contra as pragas. Preste atenção nisso. Então manipularam o trigo e ele agora se tornou mais forte, mais resistente às pragas. Só que ele passou a produzir glúten. Não existia glúten no trigo. E o glúten faz mal para a saúde de algumas pessoas. Olha que interessante como existe assim um equilíbrio fora do negócio. Mas quando o homem manipula alguma coisa, então aí isso pode ser prejudicial para algumas pessoas. Veja que interessante esse exemplo. Depois você pode ir atrás e estudar sobre isso. Bom, o quadro evolucionista. Por macroevolução, entendemos o processo pelo qual organismos simples se desenvolvem em organismos complexos, através de um longo período de tempo. Mas nenhuma coisa simples se transforma em coisa complexa da natureza. Nós temos tudo pronto, mas não tem nenhum exemplo, eu não posso dar nenhum exemplo para vocês de uma coisa que era simples e ficou complexa. São tudo teorias, que eles dizem que primeiro existiram os seres aquáticos, depois, por causa dos répteis, então, passaram a existir os animais terrestres. Mas não conseguem achar um exemplo disso daí. Agora, terminando aqui, quero dizer o seguinte: concluímos declarando que não existem evidências diretas da macroevolução proposta pelos cientistas, que pressupõe um mundo naturalista e mecânico. Pelo contrário, muitas evidências apontadas pelos evolucionistas podem ser usadas pelos criacionistas, em apoio ao modelo criacionista. Nenhuma pesquisa até os nossos dias produziu as evidências necessárias. Os evolucionistas transpõem as brechas com a fé na evolução, da mesma forma que os criacionistas colocam a sua fé em Deus. Não é uma questão de ter fé ou não ter fé, porque ambas escolhem ter fé. A questão é em quem está firmada a fé, aonde está firmada a sua fé. A sua fé está firmada na natureza, na mecanicidade da evolução, ou num Deus criador de todas as coisas. E como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé tem que ser nele, e não na criação, ou nas coisas que nem têm evidência. Deixo para você pensar isso, e na semana que vem vou falar sobre um assunto que vai abrir a cabeça de muita gente. Vou falar semana que vem coisas que você nunca ouviu, nem na televisão, nem na internet, nada. Nós vamos falar sobre os fósseis, e você vai ficar, talvez, quem sabe isso abra até algum jovem aí, vai gostar mais de estudar sobre isso daí. Vai ficar incomodado com as mentiras que são contadas
pela ciência, pela mídia do mundo aí. Mas que Deus nos abençoe. Hoje vou parar por aqui. Vocês sabem que é um assunto que às vezes é indigesto, né? Fala assim, mas que tanta coisa que esse pastor fala aí. Calma, daqui a pouco vamos chegar. Vamos chegar em coisas mais palpáveis, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui. E na sequência vamos cantar o hino, Meu Senhor Sou Teu. Então já convido as irmãs, podem vir aqui também, porque está muito bonito. Estamos recebendo milhares de elogios aqui pela internet, né? Com esse bonito conjunto aí. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos declarar nossa fé em Ti, na Tua palavra. Senhor, mesmo que a ciência, que as provas, que alguém mostre uma coisa diferente, nós cremos no Senhor, porque o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos criou, e nós queremos obedecer ao Senhor, e nós cremos na Tua palavra. Senhor, que todas as coisas venham, Senhor, colaborar para que a nossa fé seja cada dia mais firmada em Ti. Que Satanás não possa tirar a semente colocada no nosso coração. Ele deseja que nós duvidemos do Senhor, duvidemos da Tua palavra. Mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo nos guie à verdade. Nós pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e nos vemos brevemente, em nome de Jesus. Todos indo com cuidado para casa aí. Que Deus abençoe.